Olá, caríssimos. Meu nome é Isaac e a partir de agora começa mais um episódio do programa A Bíblia na Perspectiva de Isaac Souza Gomes. Antes de mais nada, quero agradecer por vocês assistirem, curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem e habilitarem aí no sininho a palavra todas, para que você receba notificações diárias das minhas ministrações, das minhas palavras, dos meus ensinamentos, para que você não perca nada. Prometo para você que se Deus permitir e o Espírito Santo, o Espírito da graça e da verdade, me impulsionar, me inspirar, me inclinar a continuar gravando esses vídeos, eu estarei todos os dias ministrando uma palavra contextualizada, atualizada, fresquinha, como um pão vivo que desceu do céu, como um rio de águas vivas, como fonte de água vida para alimentar você, nutrir você, robustecer você, fortalecer você, renovar sua mente, renovar suas forças, transformar sua vida de dentro para fora, te edificando em Cristo Jesus, te enraizando, te arraigando nele, para que você continue crescendo e avançando na tua jornada, na tua caminhada de fé. Se eles permitirem e me derem graça, eu continuarei todos os dias trazendo uma palavra atualizada e personalizada para que você seja de fato transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho da Graça, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre a bênção. Eu quero começar lendo com vocês Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Desde já, eu quero que você entenda que são bênçãos espirituais por causa da sua origem. A origem da bênção é o nosso Pai Celestial. E João capítulo 4 diz que Deus, ele é espírito, por isso bênçãos espirituais, a origem espiritual, por isso a bênção é espiritual. Nosso Pai, ele é espírito. E quando nós lemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, quero ler com vocês também Hebreus 11, no versículo de número 3, está escrito assim: pela fé, entendemos que foi o mundo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível que nós vemos, as coisas palpáveis, visíveis, as coisas que conseguimos tocar nelas, experienciá-las, elas foram ou passaram a existir por meio das coisas que não se veem. Então são bênçãos espirituais por causa do nosso Deus, do nosso Pai, que é Espírito, e porque o invisível criou o visível. Quando as bênçãos começam a se manifestar, não é que elas começaram a existir naquele momento, elas já existiam. Elas se manifestaram para se tornarem públicas, conhecidas, desfrutáveis, experienciáveis, mas elas sempre existiram. E nesse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Há bênçãos que vão ser trazidas, manifestadas no teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. Lembrando a nossa hashtag RSPF, ricos, saudáveis, em paz e felizes. A plenitude das bênçãos, toda a sorte de bênção, todo tipo de bênção, seja elas espirituais, seja elas emocionais, seja elas físicas, seja elas materiais, enfim, todas elas. Deus não deixou nenhuma bênção para depois. Nenhuma bênção de Deus pode ser comprada, pode ser conquistada, porque antes de nós existirmos, antes de nós virmos a este mundo, Ele já tinha nos abençoado, como está escrito no versículo 4 de Efésios 1. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu nele, nos escolheu nele, enfim, antes que tudo existisse, Deus já existia e nele nós já éramos completamente abençoados. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Agora eu quero dar um fundamento que para mim é um fundamento insubstituível para que você desfrute, para que você receba, tome posse, se aproprie de toda a sorte de bênçãos pela fé em Jesus Cristo. Você precisa saber qual é o fundamento. Ele me abençoou por quê? Deixa eu te provar isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3,13 diz exatamente assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar.
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por que ele se fez maldição? Para nos tornar uma bênção. Por que ele se fez maldito na cruz? Por que ele carregou sobre ele na cruz do Calvário, recebeu sobre ele toda a maldição da lei? Para que nos tornássemos abençoados, benditos, isto é, para nos autorizar a prosperar, a avançar, a conhecer a verdadeira prosperidade, cuja origem é a nossa paternidade celestial, o nosso Pai que é Espírito, o nosso Pai que traz do invisível as coisas visíveis, palpáveis, experienciáveis. Você foi criado com essa natureza divina e você pode desfrutar de tudo isso todos os dias por meio da fé. Qual é o fundamento legal? Qual é a base legal? Qual é o fundamento insubstituível para que você seja abençoado? Exatamente o fato de Jesus Cristo ter ido para a cruz do Calvário para ser amaldiçoado no nosso lugar. Ele nos substituiu, ele assumiu o nosso lugar, ele foi colocado na cruz para receber toda a maldição que era nossa. Ele recebeu toda a maldição e derramou sobre nós toda a bênção. Toda a sorte de bênçãos. E eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio espiritual, não lógico. Não tem nada a ver com o conhecimento teológico, não tem nada a ver com o conhecimento humano. Essas são revelações na palavra de Deus, as sagradas letras, a sagrada escritura, o testamento pleno de Deus para que a nossa vida seja uma vida plenamente abençoada. Eu quero que você leia comigo ainda o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 29, que diz assim: e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo está dizendo aos romanos: eu vou visitá-los quando eu puder, mas quando eu for, eu levarei até vós a plenitude da bênção de Cristo. Gálatas diz que ele se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Se você ler toda a história de Abraão no livro de Gênesis, você vai encontrar um fato extraordinário. Abraão não tem relato dele vivendo na miséria, vivendo doente, vivendo perturbado, vivendo infeliz, triste, angustiado, depressivo. Não. Todas as vezes que você lê sobre Abraão, Abraão está avançando, vencendo, se tornando cada vez mais próspero, cada vez mais rico. Por quê? Porque Deus, quando chama ele, disse: Abraão, sê tu uma bênção. O selo da palavra, da promessa de Deus, do amor de Deus para com Abraão era esse: sê tu uma bênção. Por quê? Porque Deus decretou que ele carregaria para onde ele fosse uma legalidade, uma autoridade, um poder, uma autorização celestial, um decreto do reino de Deus celestial que o dava a capacidade, a habilidade e a constituição que por onde ele fosse, ele prosperasse por causa da bênção do Senhor. Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo... Provérbios 10, 22. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Todo mundo conhece, todo mundo pronuncia esse texto da Bíblia, mas eu quero dar uma nova perspectiva para você. Diz assim, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Em algumas versões, não traz dor alguma. Por que a bênção do Senhor nos enriquece e não traz dor e não traz nenhum desgosto? Por quê? Porque Jesus Cristo, lembra do fundamento em Gálatas 3,13? Jesus Cristo, ele se fez maldição. Toda dor, todo desgosto, tudo aquilo que era negativo, que era contra nós, que traria morte, condenação, juízo, recaiu todo o castigo, todo o julgamento, todo o juízo, toda a justa indignação e ira de Deus contra os pecados, transgressões, iniquidades, toda a maldição prevista na lei caiu sobre Jesus Cristo. Por isso, a parte que nos cabe de Provérbios 10, 22 é a parte que diz: a bênção do Senhor nos enriquece.
Você foi enriquecido porque Deus te abençoou em Cristo Jesus. E Ele não sonegou a você nenhuma bênção. Então você não precisa fazer sacrifício para ser abençoado. Porque não é baseado na sua performance. Não é baseado no que você faz de certo ou de errado. Se faz o certo, é abençoado. Se faz o errado, é amaldiçoado. Não, Jesus na cruz do Calvário, Ele assumiu o nosso lugar. Ele foi amaldiçoado. Ele se fez maldição no nosso lugar, como diz Gálatas 3,13, para que nós nos tornássemos abençoados, benditos, pessoas autorizadas a prosperar, pessoas que são enriquecidas pela bênção do Senhor, não pelo esforço próprio, não pela justiça própria, não pelos atos de justiça, não por nada que a gente tenha feito para merecer, não pelo sistema de meritocracia. Não, Deus não estabeleceu um sistema meritocrático, aonde você faz por merecer. Não, Deus estabeleceu abençoá-lo irreversivelmente, e Ele não muda, e Ele não voltará atrás. Não tem nada que você possa fazer para Ele te abençoar mais, não tem nada que você possa fazer para Ele te abençoar menos. Ele te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Aonde você vai, a plenitude da bênção de Jesus Cristo está com você. A bênção do Senhor, ela te enriquece. Não é a tua performance, não é o teu esforço próprio. É bom estudar, é bom se preparar, é bom ser uma pessoa dedicada. Isso é bom, mas isso não muda nada. Isso não faz de você, diante de Deus, alguém menos ou mais abençoado. O fato é que se você estudar, se você se preparar, se você se dedicar, com certeza você vai saber lidar melhor com as coisas. Mas a bênção do Senhor não vai aumentar e não vai diminuir. Ela permanece como ela é. Toda sorte de bênçãos, plenitude da bênção de Cristo, a bênção do Senhor que te enriquece, a bênção de Abraão. É interessante porque quando Paulo escreve Gálatas 3,13, ele faz questão de dizer que ele se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Longevidade, saúde, juventude renovada, virilidade. Enfim, Abraão, com 100 anos de idade, virou pai de Isaac. Ele foi pai de Ismael com Agar, foi pai de Isaac com Sara, depois teve mais uma meia dúzia de filhos, enfim. Abraão era um homem viril. A Bíblia diz mesmo depois que ele já estava com a idade avançada, isto é, a virilidade tinha sumido, tinha desaparecido. Sara era estéril, mas como ele tinha a bênção do Senhor, ele gerou um filho mesmo na sua velhice, porque Deus renovou não só a sua juventude, Deus renovou a sua virilidade, Deus deu a ele saúde, renovou a sua virilidade, juventude, deu a ele longevidade. E a Bíblia diz que ele viveu muitos anos e feliz e próspero. Por quê? Porque ele carregava sobre ele a marca da bênção do Senhor, a autorização para prosperar, para enriquecer, para ter as suas forças renovadas, o seu vigor, a sua virilidade, a sua juventude, a sua saúde, tudo nele era renovado, revigorado o tempo todo por causa da bênção do Senhor. E essa bênção está sobre a minha e sobre a tua vida. Você é irreversivelmente abençoado. O problema é que você continua acreditando que se você não fizer tudo certinho, você não será abençoado, porque você não crê na verdade do Evangelho, na verdade da graça. Você não aprendeu ainda a acreditar apenas no que Deus diz. Quando Paulo escreveu que Jesus se fez maldito, Paulo estava dizendo assim, existe um fundamento para você ser abençoado. A causa pela qual somos completamente abençoados, com a bênção de Abraão, com toda a sorte de bênçãos espirituais, com a plenitude da bênção de Cristo, com a bênção do Senhor que nos enriquece, é a cruz, aonde Jesus é crucificado. Haviam 3 cruzes. 3 cruzes. Uma no meio, no centro, onde Jesus foi crucificado, no lugar de Barrabás, que representa todos nós, criminosos, pecadores, e uma à sua direita, outra à sua esquerda. Jesus estava no meio. A única cruz que pode, de fato, tornar ou fazer de você um ser completamente, irreversivelmente abençoado é a cruz de Jesus Cristo, porque ele sim se fez maldição no nosso lugar para nos tornar uma bênção, para nos fazer seres abençoados irreversivelmente. Então, creia no Evangelho, creia no poder de Deus, creia no Evangelho da graça, creia no favor imerecido do qual nós não somos dignos, creia em Jesus Cristo. Olha o que o texto diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo é em Cristo, tudo é por meio de Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, disse Ele, se não for por mim, Ele disse. Então, se você acreditar pela fé em Jesus Cristo, você se apropria agora, você toma posse agora de uma vida completamente abençoada, irreversivelmente. O diabo vai tentar te acusar, dizer que você não está prosperando porque você erra muito, mas essas são as mentiras, os enganos, os erros que Satanás traz. E às vezes traz isso pela boca de gente que se julga um profeta, um pregador, um apóstolo, um pastor, um mestre. Não se esqueça. A Bíblia fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, do anticristo, do espírito do erro, do engano, da mentira, do ministério da iniquidade e da injustiça. Eu vim aqui para revelar a você o que a Bíblia diz, o que eu li para você está escrito na palavra de Deus. Você leu juntamente comigo, eu te dei os capítulos e os versículos, para que você entenda que você de fato é abençoado irreversivelmente, e isso não tem nada a ver com a sua performance, com o teu grau de bondade ou de maldade, com as tuas práticas de justiça ou de injustiça. Isso tem a ver com Jesus crucificado, se fazendo maldição no nosso lugar. Você é bendito porque ele se fez maldito. Você é abençoado porque ele se fez amaldiçoado na cruz do Calvário. Então receba essa palavra no teu coração, vai dormir debaixo da plenitude da bênção de Jesus Cristo, debaixo da bênção do Senhor que te enriquece, debaixo da bênção de Abraão. Desfrute de toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, no nome de Jesus. Te amo demais, mas o Papai Celestial te ama muito mais do que eu. O Senhor e Salvador Jesus Cristo te ama muito mais do que eu. Por isso, foi Ele quem morreu e não eu, por você na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, nosso amigo inseparável, o nosso Consolador amado, que nos transforma de glória em glória, que nos mostra tudo aquilo que nos foi outorgado gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo, para cada um de nós desfrutarmos em tempo integral, em tempo real, contextualizado, personalizado para cada um de nós, é o Espírito Santo. Então não se esqueça, continue orando em línguas, hora após hora. Continue vivendo o Evangelho na simplicidade da fé, debaixo da liderança ou sob a liderança do Espírito Santo, mergulhado na graça radical, assistido pelas práticas espirituais, oração em línguas, confissão da palavra, adoração, louvor, jejum, meditação da palavra, intercessão, contribuição, se relacionando com todas as pessoas com amor, com a dádiva de poder dar, porque você tem muito, aliás, você tem muito mais do que você precisa, muito mais que as suas necessidades, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, hiperabundou a graça, e cada um de nós tem recebido a transbordante provisão da graça e a dádiva da justiça, com a qual nós podemos reinar em vida por intermédio de Jesus Cristo. Eu quero terminar com essa leitura de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 17. Diz assim, Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais. Mais com I, falar de acréscimo. Muito mais os que recebem a abundância da graça, ou a transbordante provisão da graça, e o dom da justiça, a dádiva, o presente. Não é justiça praticada, é justiça recebida, transferida. Se o teu saldo está negativo e alguém te liga e fala assim, me dá a tua conta, e o teu saldo está negativo em R$1.000 e alguém deposita R$1 bilhão, o que vai acontecer? O saldo negativo vai se tornar positivo e ainda vai sobrar, sobejar, transbordar. E é exatamente disso que a Bíblia está falando. A transbordante provisão da graça e a dádiva da justiça, o presente. Então, não é uma justiça conquistada, é uma justiça recebida. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que Deus fez de Jesus, da parte dele, para nós que cremos, que recebemos pela fé, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que ninguém se glorie diante dele. Então, querido, não é só performance, não é o que você faz de certo ou de errado, mas é a tua fé em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você está recebendo nesse exato momento uma porção transbordante, abundante da graça de Deus, está recebendo neste momento a dádiva da justiça, com a qual reinaremos em vida
por intermédio de um só homem, Jesus Cristo. Então, através dele você é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Através dele você traz a plenitude da bênção dele. Através dele sendo maldição na cruz do Calvário, a bênção de Abraão chegou até você. Com um pequeno detalhe, o Espírito prometido, o Espírito Santo, ele veio depois que você recebeu a bênção de Deus. Por que ele veio depois que você foi purificado dos seus pecados e se tornou um ser abençoado? Para garantir que você desfrute toda sorte de bênçãos, para que você viva a legalidade da autorização celestial do decreto de Deus, próspero, realizado, feliz, bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Vai dormir debaixo dessa palavra, no nome de Jesus. Amo vocês demais. E não se esqueça, amanhã tem mais. Um beijo no coração. E assim eu termino mais um programa, a Bíblia na perspectiva de Isaac Souza Gomes. Beijão. Tchau, tchau.